Terra, Touro, bem-vindo ao Xamanista Tarô, eu sou a Graziela e essa é a sua leitura semanal. Essa leitura é para Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos lá, vou começar com uma cartinha da Medicina dos Animais. Vocês já sabem como que funcionam as leituras aqui. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem informações sobre este canal especificamente. Tem os links para os baralhos que eu uso, informações para leitura particular e outras coisas importantes. Vamos lá, Touro. Sem demoras. Coruja. Eita. A ostra, que eu acho que saiu para vocês de recente, não? E esse peixe que tá saindo para todo mundo. No fundo do maço, mensageiro dos deuses, falcão. Tem bastante ar e bastante água aqui. Os elementos que combinados são elementos da criação. É como se eles estivessem falando aqui, Touro. Eu não sei se tem alguma situação aqui com essa ostra que está sendo incômoda para você nesse momento, ou que está te incomodando e te cutucando há muito tempo. É como se eles estivessem falando assim, olha, Touro, use esse incômodo ao seu favor, transforme esse incômodo em alguma coisa de muito preciosa para você, como uma sabedoria, por exemplo. Sabedoria, autoconhecimento, né? Eu não sei se esse incômodo pode te ajudar de alguma forma também no seu caminho espiritual, de você estreitar os seus laços aí com a espiritualidade, se comunicar mais com eles. Eu tô pegando essa coisa do alimento da alma, esse peixe, né, com esse falcão. De você se alimentar de lembranças melhores, de pensamentos melhores. Eu repito, tá? Não que esse incômodo tenha que ser invalidado e eles não vão falar para você aqui, o Touro, para você ter pensamento positivo e tudo, não. O que eles estão dizendo assim, com relação a este incômodo, né, que é essa areinha que tá aí te incomodando, o que você pode fazer com relação a isso e transformar isso numa coisa que te dá uma força, ou que seja um diferencial para você, te dê algum tipo de diferencial, né? Porque tem essa coisa do grão de areia se transformando numa pérola, que é alguma coisa de muito raro, de muito precioso. Então tem como se tivesse aqui, Touro, um apelo deles, ou talvez você já esteja nesse processo, tá? E aí essa leitura aqui é uma confirmação, se não é um conselho que eles dão, falando, olha, transforma esse incômodo em uma coisa que seja bela para você, que seja um diferencial seu, né? Transforma em autoconhecimento, que essa pérola interior, a gente pode ver aqui como uma coisa de autoconhecimento, assim como a espiritualidade. Né? Não existe espiritualidade verdadeira sem autoconhecimento. E eu acho que o inverso também é verdadeiro. Não existe um autoconhecimento sério e avançado sem espiritualidade no meio. E eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Interessante, Touro. Vamos ver o que mais? Eu tô pegando uma coisa aqui de aceitação com relação a esse incômodo. Porque eu vi esse peixe nadando contra a correnteza. Se você, é como se estivessem falando assim, você tentar evitar sentir esse incômodo, né? Cobrir, jogar para debaixo do tapete,
Eu não sei se tem alguém aí que toma remédio para aliviar esse incômodo, para aliviar essa dor. Não que você não possa, enfim, quem vai ver isso daí, não para de tomar remédio, você toma, você tem que ver com o seu médico. Mas, só para vocês entenderem aqui o que a gente está querendo dizer. Tem alguém que pode estar querendo amortecer essa dor e não viver esse processo, que pode lá no final, repito, se transformar numa pérola, numa coisa muito preciosa no seu caminho espiritual, no seu caminho de autoconhecimento. Pode ser que alguém aqui venha a seguir uma jornada, um caminho muito bonito, que não teria seguido se não fosse por essa dor. Agora, digerir essa dor, digerir esse incômodo, eu tô falando dor, mas porque pode ser uma dor, mas enfim, não ignorar esse incômodo, trabalhar esse incômodo é a coisa mais sábia a fazer. É isso que eles estão falando. É a coisa mais sábia a fazer, vai te trazer força, sabedoria. Eu não sei, Touro, se você quiser. O que mais? O que mais? Tem o Silfo, que é uma carta que fala de intelecto. Fala de intelecto, fala de conversas elevadas, de pensamentos filosóficos. Uma coisa que pode ser interessante aqui, Touro, é você falar sobre o assunto. Falar com pessoas que você confia, ou fazer terapia, falar na terapia. Mas, mais uma vez, assim, não ignorar. Depois, se você não quiser falar, porque eu tô falando com alguém que pode ser muito reservado, se você não quiser dividir com outras pessoas isso, que pelo menos traga pra você com você, uma reflexão. Que traga uma reflexão que seja válida para o teu crescimento aqui de alguma forma. Não foi à toa que a gente falou dessa coisa, desse pensamento filosófico. É como se esse incômodo pudesse ser usado por você como um material de reflexão, material de pensamento filosófico. Touro, eu espero que faça sentido para você essa leitura. O que mais, por favor? Mas é isso, tá? Eles estão falando mais uma vez, desde que você não ignore. Você pode não falar com as outras pessoas, mas o importante é que você consiga trabalhe isso sem fazer de conta que não está lá. Ou para alguns de vocês, como você... Agora, perceba essa coisa que eu falei do remédio para aliviar, como qualquer coisa que você possa estar fazendo para amortecer esse incômodo. Tá? Então, para alguém pode ser remédio, pode. Para alguém pode ser, eu fico então me amortecendo, assistindo Netflix, ou saindo toda hora com todo mundo, com os meus amigos, não tendo tempo, não me dando tempo para pensar no assunto, para eu fingir que isso não tá aqui. Se a gente tá falando de uma situação de romance, por exemplo, é assim, eu não digeri isso ainda, eu não me curei disso, mas eu vou por aí fingindo que me curei e vou tendo outros relacionamentos um em cima do outro pra, entendeu? Pra dar uma amortecida. Aí vai ser diferente pra cada um de vocês, tá? E tem outras coisas, tem mais pesado também, drogas, álcool, não sei. Cuidar, a gente falou de espiritualidade, não foi à toa que eu falei, a gente não tá falando de religião. Cuidado com fanatismo religioso também, porque muitas vezes a gente se deixa levar por um certo fanatismo, mas, repito, como um modo de amortecer um incômodo nosso, tá? Não pela espiritualidade em si, mas como forma de como esse remédio, o Rivotril, entendeu? Para amortecer alguma coisa. Leitura séria, hein, Touro? O que mais? Exercício físico exagerado, comida, sabe? Qualquer coisa.
Diodeslow, adoro Diodeslow. É uma carta que fala de tudo no seu tempo, sem pressa, com calma. Não é de um dia para o outro que um grão de areia se transforma numa pérola, minha gente. Vocês sabem disso melhor que eu. Não é de um dia para o outro. É um processo lento, um processo demorado, é um processo doloroso, mas que vale a pena no final. Vale a pena. Então é isso. Se dá tempo também, Touro. Se dá tempo, pode ter alguma coisa com esse monte de água aqui relacionado a emoções. Não tem também racionalizar as emoções. Não tente racionalizar, assim, tá vendo? E com essa coisa do racionalizar, o que eles querem dizer é assim, é muito diferente você pegar isso e transformar nesse pensamento que a gente está falando, não, filosófico, de autoconhecimento, autoentendimento, e também de entender as outras pessoas envolvidas, as situações aí no modo geral, tá? Isso é uma coisa, e usar o seu pensamento também para amortecer com tal da positividade tóxica, você ficar afirmando, eu não estou sentindo nada, essa pessoa não é nada para mim, não aconteceu nada, aconteceu diferente. Com certeza aqui não vai te ajudar, tá? É um Rivotril mental que você vai estar fazendo. No fundo do maço, a fada que foi beijada pelos pixies. É uma carta que fala de brilho, magnetismo pessoal. Sabe, Touro? Essa coisa dessa pérola aqui que a gente está falando, de alguma coisa muito diferente, muito sua, pessoal e muito rara, pode ter inclusive um impacto positivo nos teus relacionamentos de um modo geral. Sabe por quê? A gente está falando de pessoas que gostam de você ou que vão vir a gostar, caso vocês encontrem essas pessoas no futuro, de você por todas as tuas particularidades, inclusive essas cicatrizes que você tem, sabe? Esse ferimento, essa história de vida que sabe, pode ter sido lenta e dolorida, mas que você transformou de alguma forma. E eu não sei, para alguns de vocês, como tem muita carta aqui de pensamento, de troca de ideias, né, de sabedoria, mensageiro dos deuses, eu não sei se você pode, inclusive através da tua experiência, né, com essas reflexões, ajudar também no incômodo de outras pessoas, contribuir para que outras pessoas que tenham esse incômodo, transformar esse grão de areia nas suas pérolas, que eu repito, para mim essa pérola aqui está representando muito o autoconhecimento e a espiritualidade. Até aqui como testemunho, sabe, depoimento, de ajuda como exemplo de superação, de transformação, ou sei lá, quiser usar a palavra ressignificação dessa areia, sabe, qualquer coisa assim. Que leitura, Touro. Vamos ver o que mais que eles têm pra dizer do tarô Royale. Aí a gente vai tirar uma cartinha dos Guardiões da Luz. O que mais, por favor, Touro, precisa saber em relação a essa leitura? Touro, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. A sacerdotisa, um arcano maior. Então, a sacerdotisa é uma carta que fala de conhecimento de coisas ocultas. E essas coisas ocultas, a gente pode falar de coisas dentro de você, sabe? De trazer para a sua consciência coisas do seu inconsciente
que podem te ajudar a superar essa situação, a se fortalecer verdadeiramente com tudo isso que a gente falou aqui, sabe? A sacerdotisa é uma carta até que pode falar de uma reclusão voluntária. Então, assim, eu voluntariamente... Lembra que a gente falou de alguém aí que pode estar saindo para todo canto, com um monte de gente, fazendo um monte de coisa como esse modo de amortecer o incômodo? Então, a sacerdotisa, ela fala desse retiro voluntário para estudar, para se autoestudar, para conhecer essas coisas ocultas, tá? Que pode estar relacionada, sim, com estudos ocultos de espiritualidade, né? Estudos relacionados aos conteúdos do próprio inconsciente, você fazendo uma terapia aqui ou qualquer coisa assim, né? E refletindo seriamente sobre o que é conversado na terapia. Fazer também suas pesquisas de autoconhecimento aqui, até de uma maneira autodidata, não sei se são autodidatas, por exemplo, que nem eu, né? Ver os livros que, de repente, sei lá, que a vida coloca no seu caminho, que lições aquilo pode ter para você. Enfim, nossa, tô aqui. Leitura. No fundo do maço a gente tem um 4 de copas, que é uma carta que pode falar de insatisfação emocional. Tem alguém aqui, parece que pensando e sonhando com uma situação diferente, sonhando com uma outra coisa que pode vir a te preencher. Desculpem o barulho, tá me desconcentrando um pouco, mas é o que tem. Não dá pra gente controlar, né, as casas das pessoas. E aí tem essa pessoa aqui com um livro, né? A gente falou de estudo, de leitura. É isso, Touro. É um momento de você se dedicar a você, de você aprender o máximo possível, tirar o máximo de sabedoria possível desse grão de areia incômodo e saber que tudo leva o seu tempo, leva o seu tempo, não é, mais uma vez, tá? Vou repetir como diz o escado, não é de um dia para o outro que um grão de areia se transforma em pérola. E é em cima de muita dor e muito incômodo mesmo que isso acontece, tá? E estudo. Estudo de si, das outras pessoas, das situações, leia muito, veja vídeos aqui no YouTube, faça terapia, converse com as pessoas se você quiser, se você puder, tá? Mas não converse sobre as tuas reflexões, o teu caso, o teu questionamento, troque esse tipo de ideias com as pessoas. E não, a gente não tá falando assim, encontra seus amigos para falar uma série, pode fazer também, tá? Uma série de bobagens sem sentido, que não vai te ajudar nada nisso. Você pode fazer isso também, desde que não seja para mascarar uma situação, desde que não seja com o intuito de ser um Rivotril na sua vida, tá bom? Ô Touro, então é isso que eu vejo pra vocês. Vamos finalizar com uma cartinha. Eu acho que já tá bem clara essa leitura. A gente finaliza com os Guardiões da Luz. Vou para Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Comandante Astar. Chamado para a ação. Tome as rédeas. Lidere por exemplo. Caminhe em cima do que você diz, do que você prega. Eu não sei se já tem alguns de vocês que já falam sobre esse assunto com outras pessoas, mas que por algum motivo não está fazendo o trabalho em si, tá? E aí o comandante Astar vem para falar, olha, faça você também com você, tá? Lidere como exemplo, a gente acabou de falar com essa carta aqui. Para muitos de vocês é extremamente importante que você faça esse trabalho consigo e seja um exemplo de motivação, inclusive, para outras pessoas, tá bom? Touro, então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma luz. Para quem precisava, tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte. E a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. Beijos e até mais. Tchau, tchau.